Estamos, estamos ao vivo, muito bom. Boa noite. Sejam novamente, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todas, todes. Estamos iniciando a nossa live. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, contando um pouquinho para vocês sobre como surgiu esse evento. Os organizadores dessa live, desse evento, fazem parte de um curso organizado pela Sociocracia Brasil, o curso chamado SOLT Brasil, que é um curso em liderança sociocrática, e dentro desse curso, o nosso círculo, que é o Círculo de Cultura Regenerativa, tomou como projeto realizar, entre outras coisas, realizar ao término do curso este evento. E nós temos aqui, depois eu vou apresentar com mais detalhe na frente, mas só dizer que temos aqui 3 convidados muito especiais, 2 convidadas e um convidado. Temos a Mari Turato, a Thaís Corral e o Marcelo Cardoso. Daqui a alguns minutinhos vou apresentar eles direito e falar um pouquinho sobre cada uma e um. E só dizer que estamos aqui, a equipe do nosso círculo todo. Eu sou Yuri, fiquei encarregado de ser o anfitrião hoje desse evento, mas eu não poderia estar fazendo isso sem ter a Sandra aqui pilotando o Zoom e cuidando de vários aspectos técnicos do que nós estamos fazendo. Vamos ter também o apoio da Thalita, que está aqui presente, que vai fazer uma apresentação e vai apoiar também na mediação da nossa mesa. Ela é produtora e apresentadora, né, aqui, e o Vinícius, que cuidou da divulgação, a Carol, que cuidou do roteiro, o Gabriel, que fez uma pesquisa que nós vamos estar trazendo aqui. O Marcelo acabou de chegar. Bem-vindo, Marcelo. Estou apresentando um pouquinho o evento. Daqui a pouco eu vou estar apresentando os membros da mesa e convidados, e você, inclusive. Seja bem-vindo. E a Thaís também ajudou a desenvolver o Estão me ouvindo, Thalita? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, sim. Te escuto. O som tá jóia. E muito bem. O tema do evento e o foco que nós vamos fazer vai ser um evento, uma live relativamente curta, temos 1h30 de tempo, vamos até às 8h30. E o nosso foco hoje está bem no título, como a autogestão pode colaborar para criar uma cultura regenerativa. E nós vamos ouvir de perspectivas diferentes sobre o tema, experiências diferentes aqui. Vai ser muito interessante, bacana. Eu, vendo um pouco da história de cada um dos convidados, fiquei muito inspirado e animado pelo que nós vamos ter aqui hoje, a oportunidade de acessar as perspectivas e as experiências dos nossos convidados. E só para explicar, nós vamos começar com uma apresentação que a gente preparou para vocês, para trazer um pouco de pano de fundo sobre cultura regenerativa, para trazer, talvez nem todos que estão aqui tenham já conhecimento sobre o tema, então a gente queria trazer uma pincelada que foi organizada pela Thalita, e ela vai fazer essa apresentação breve para ancorar, talvez, um pouco o entendimento de todos que estão aqui. E depois disso nós vamos iniciar ouvindo dos nossos convidados. Eu vou apresentar nossos convidados e vamos ouvir de cada um deles uma primeira rodada de abertura, cada um vai falar sobre essa temática e depois vamos abrir também para perguntas de vocês que estão participando. O evento está sendo transmitido ao vivo
além do pessoal que está aqui no Zoom, tivemos mais de 200 pessoas inscritas e a gente então está tendo a transmissão ao vivo pelo YouTube, que agora ele está sendo transmitido pelo YouTube no canal da Sinergia Comunicativa, e depois ele vai ficar disponível, gravado, no canal da Sociocracia Brasil. Então, o pessoal que não vai poder, talvez, assistir nesse momento, vai poder acessar depois. E eu gostaria de checar, Thalita, estamos ok? Eu posso passar para você? Você está pronta? Pronta. Então, joia. Obrigada, Yuri. Obrigado, Thalita, está contigo. Bom, boa noite para todas, todes, né? Uma honra estar aqui trazendo a voz do Círculo, né? Então, na verdade, essa voz é uma voz que representa o nosso Círculo, né? Então, eu vou compartilhar aqui essa apresentação que foi feita ao longo desse período, né? Então, foram 3 meses que a gente juntos praticou um pouco de sociocracia, né? E eu mostro aqui para vocês o nosso círculo, né? Então, essas são as pessoas que, ao longo desse período, juntas, puderam praticar um pouco de sociocracia, vivenciar um pouco de tensões, discutir o que é cultura regenerativa, o que é autogestão, e foi uma jornada muito gostosa, muito prazerosa, mas ela não foi fácil, né? Até mesmo porque a gente se propôs a falar de temas que são muito profundos, muito complexos, né? E num período tão curto de tempo, ficou difícil. Como que a gente vai trazer isso, né? E eu, nesse papel de apresentadora, fiquei, uau, o que eu vou falar, né? Que ousadia minha querer apresentar para essas pessoas que estão com a gente sobre isso. Então, a ideia não é estressar esse tema, porque é um tema, na verdade, fazer um convite e trazer esse tema para essa nossa conversa, né? Bom, então, falando aí sobre a cultura regenerativa... que nós precisamos enfrentar. Um dos aspectos mais relevantes, assim, né, para ser trazido é a questão da vida, né? Então, a vida, ela é um elemento muito central, e a vida do planeta, né? A vida de Gaia. E quando a gente fala dessa questão dessa cultura, quando a gente olha para esse lugar e para esse conceito, uma das premissas que faz muito parte é a gente sair desse mindset, dessa ideia de escassez competitiva, né? Então, é um convite para a gente sair desse olhar e para a gente buscar novas formas de se relacionar com a gente mesmo, com a comunidade, com a vida, né? E de se reconectar, né? Se reconectar com a gente, com a comunidade, com o planeta e sentir parte, né? Essa relação de ser parte é bastante central nesse conceito de cultura regenerativa. E o foco, um deles, né, é compartilhar abundância e criar juntos sistemas que permitam que a gente possa viver os nossos valores de forma mais profunda, né, mais inteira, mais verdadeira. E que juntos, né, dentro desse conceito, que a gente possa construir sistemas resilientes, adaptáveis e interdependentes, né? Então, como, por exemplo, a Sequoia, que tá aí, a gente tem Sequoia de 4.000 anos, né? E que um dos muitos aspectos bem relevantes da Sequoia é o fato delas terem raízes que não são profundas, mas que são entrelaçadas, né? Então, é um dos aspectos bem bonitos da Sequoia, essa questão dessa interdependência, né? A resiliência está tão atrelada aí a essa interdependência. Então, quando a gente foi olhar, né, nessas práticas de autogestão e entender um pouquinho, né, o que significa isso, né? E o que a gente se deparou foi essa nova metáfora, né, de que a gente estamos falando, então, de um modelo, de um sistema onde a gente sai dessa ideia industrial e a gente passa a olhar para as organizações como um organismo vivo, né? Então, a gente vê a vida como algo central quando a gente fala de autogestão. E dessa forma, a gente olha para uma nova dinâmica de poder e de processo decisório,
né? Então, isso é um dos aspectos que a gente percebeu bastante relevante, né? E deixando o paradigma e a ideia daquela hierarquia piramidal, comando e controle, para que outras formas de hierarquia ocupem espaço, né? E percebendo essa ideia de que os sistemas eles são mais complexos e que na natureza a gente tem alguns exemplos, né, de que eles trabalham de forma autogerida, né? Então são exemplos e inspirações muito grandes para nós. E um dos aspectos que a gente também encontrou ali na autogestão é a ideia da integralidade, né? A descoberta de quem a gente é e esse ser de forma inteira, né? De forma integral. E como organismo vivo, o papel da escuta, ele acaba tomando um espaço muito grande, né? E essa escuta levando as organizações para esse lugar para essa direção que a organização ela quer seguir, né? E considerando também a questão da inteligência coletiva, né, como uma inteligência muito importante dentro desse contexto, né? E para que a gente também olhe aí a ideia do propósito evolutivo. Então, um dos pontos muito centrais é o propósito evolutivo. Então, todos juntos em busca de um olhar evolutivo. E para trazer aí, antes de passar essa voz para a nossa conversa, né, uma frase que traz muito para a gente, da Joanna Macy, né, que tem sido uma ativista que tem ganhado uma importância, uma voz muito relevante, né, de que a gente está num caminho de destruição já há milhões de anos e que esse momento é um momento de reconectar e de regenerar, né? Então, sendo assim, como que a gente encontra esse lugar, como que a gente conquista, como é que a gente caminha nessa direção, né? E aí, então, eu passo para vocês essa pergunta, né? Então, como que a autogestão pode nos levar nessa direção e nos apoiar nesse caminho de reconexão e de regeneração? Yuri? Obrigado, Thalita. Fico muito grato pela sua apresentação e eu espero que tenha sido uma contribuição para quem está entrando em contato talvez pela primeira vez, e quem já conhece talvez também tenha tido conexões interessantes assistindo e ouvindo a Thalita. E eu gostaria então de passar agora para apresentar nossas convidadas e o nosso convidado. E então eu gostaria de começar apresentando a Mari Turato. Ela é psicóloga pela Universidade Mackenzie, com foco em educação e sustentabilidade. É mestre em educação e valores pela Universidade Complutense, em Madrid. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. E cursou Master em Economia em Transição no Schumacher College, na Inglaterra, do qual fez parte da fundação aqui no Brasil. Atuou no Instituto Unibanco, na Johnson & Johnson, na Xi e atualmente é executiva na Kunumi. Seja bem-vinda, Mari. Obrigado por ter topado participar. Apresento também a Thaís Corral, que é fundadora do Instituto Sinal do Vale, é empreendedora e inovadora social, ativista e uma das precursoras do Movimento Global de Mulheres no Brasil, cofundadora da... Eu não sei se eu estou pronunciando certo, é WEDO ou WIDO? E que são iniciais de Women, Environment and Development Organization. Graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard. Seja bem-vinda, Thaís, também, e muita gratidão pela sua disponibilidade de participar. Nosso convidado, Marcelo Cardoso, é administrador com extensão pela Kellogg, pelo Instituto Kellogg da Northwestern University,
Ao longo dos últimos 25 anos, vem ocupando posições de liderança em empresas como Método Engenharia, GP Investimentos e DBM. Foi presidente do Hop Hari, vice-presidente da Natura Cosméticos e diretor executivo do Grupo Fleury. Neste momento, por meio de sua empresa de consultoria, Xi, integra seu profundo conhecimento de negócios com projetos de transformação de organizações. Seja bem-vindo, Marcelo, e gratidão também pela sua disposição em participar hoje. A gente quer abrir a primeira rodada trazendo um foco no tema do nosso evento, que é como a autogestão pode colaborar em criar uma cultura regenerativa. E a nossa pergunta para essa primeira rodada, então, para cada uma e um de vocês, é como, na sua experiência, a autogestão pode colaborar para criar uma cultura regenerativa. E eu quero só dizer que aqui a gente está vindo da experiência da sociocracia, mas a autogestão tem diversas formas, e a gente fala também de diversas culturas regenerativas. Então, eu quero deixar com essa amplitude para vocês falarem da experiência de vocês mesmos e como essa ideia de autogestão que desafia estruturas de hierarquia de poder e centralização e como se relaciona com a autoliderança e outros elementos desse tipo. Eu quero também dizer que, antes de abrir já a fala, eu comentei com os convidados, as nossas convidadas antes de iniciar, que temos um tempo muito curto para a riqueza tremenda que elas e ele trazem. E, ao mesmo tempo, temos eu estou celebrando que temos esse tempo juntos, mas eu convido vocês, quem está assistindo, para depois também ouvir e procurar outras fontes e outros vídeos e palestras e apresentações, porque eles trazem uma riqueza enorme e uma experiência muito diversa. Então, eu gostaria de convidar, Mari, você topa iniciar? Posso iniciar, sim, Yuri. Obrigada. Você quer um apoio com cuidar do tempo? Quer que eu te avise? Ou você mesma quer medir uns 10... São 10 minutinhos para cada um nessa primeira rodada que a gente imaginou, a não ser que vocês não queiram usar todos os 10 minutos. Você quer que eu te avise? Talvez eu não use os 10 minutos, mas me avisa, tipo, de repente põe uma reaçãozinha aqui, sei lá, um dedinho para cima, alguma coisa que daí eu já sei que tá passando. Mas vou tentar controlar o tempo aqui, vou tentar falar até um pouco menos de 10 minutos. Mas primeiro, boa noite, pessoal, que gostoso estar aqui falando, né, compartilhando e trocando sobre, acho que é um tema que orbita muito forte hoje em dia, quando a gente começa a falar de novos mecanismos de liderança, de hierarquias, a gente tem falado muito, e eu acho que a gente conhece pouco na prática, ou a gente ainda está tateando, né? Então, acho que tudo que... Eu gostei muito, Yuri, de você ter frisado essa questão da nossa própria experiência, porque eu acho que, no final das contas, é a partir dessa experiência que a gente está criando que algo pode se manifestar, né? Não é dado. Acho que quando a gente fala de autogestão, e a gente vive muito isso lá na Kunume, não tem um manual, não é algo que funciona a partir de premissas pré-estabelecidas, que se você fizer A, B, C ou D, você vai ter uma empresa que ela é autogerida, ou as pessoas vão ter dentro delas o que é autogestão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, tem sido, ao longo do tempo, muito, muito forte observar, né? E a mesma questão da cultura regenerativa, né? Eu acho que é interessante a gente estar aqui falando desses dois temas, que eu acho que eles são tão experimentais e experienciais, no sentido que uma cultura ela só se manifesta a partir daquilo que a gente vive, né? Então, acho que na Kunume, o Yuri mencionou, a Kunume é uma organização brasileira de inteligência artificial aplicada para projetos de impacto. A gente tem no nosso princípio ali de nascimento ser uma organização que se orienta ou que se baseia na autogestão. Eu acho que é engraçado, até essa semana a gente estava falando um pouco, eu estava falando com uma das pessoas que trabalha comigo sobre regeneração e sobre como
urge essa questão não somente da gente sustentar algo, né, ali quando fala de sustentabilidade ou impactar, mas também de regenerar. Então, eu acho que esses dois contextos, esses dois conceitos, eles estão diretamente relacionados, né? Até porque, assim, autogestão é engraçado, isso aqui está surgindo aqui, adoro, né? Quando alguma coisa se materializa enquanto a gente fala, mas quando a gente fala de uma cultura regenerativa, é algo, talvez resgata algo que a gente perdeu ao longo do caminho, né? De regenerar algo que ou a gente degradou demais, ou a gente não cuidou, ou a gente simplesmente esqueceu. E quando a gente fala das organizações, acho que muitos dos lugares onde a gente orbita, a gente vive esse lugar de um esquecimento, de que somos humanos vivendo questões práticas da nossa vida ali, né? E, enfim, observando minha filha. A minha filha, assim, eu acho que é um grande exemplo de autogestão, porque ela é gerente dela mesma, ela faz aquilo que ela quer, como ela quer, usando o tempo dela e os recursos disponíveis na psique dela nesse momento. Ela tem 1 ano e meio, né? E de alguma maneira eu acho que ao longo do caminho a gente vai esquecendo isso. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque é quase que uma reconstrução mesmo, né? Eu vejo quando a gente fala, não, a gente precisa saber autogestão, a gente precisa saber como faz, o que é, e a gente se apega muito nessa forma, né? Quando no final das contas está muito ligado à autonomia, né? A segurança, a inter-relação que a gente cria, né? Então eu vejo isso assim no nosso dia a dia, acho que essa é um grande aprendizado, né? Num momento como que a gente está vivendo de pandemia, inclusive, eu acho que é bastante desafiador. Eu acho que inclusive é um lugar assim que urge a gente navegar em direção mas a gente também tem que ser sensível para entender o desafio que é, porque a gente não foi treinado a experimentar um lugar de autonomia, um lugar de entender que é a minha voz, entender que as coisas não vão ser feitas do jeito que eu gostaria que elas fossem feitas, né? E que se eu dou espaço para que uma outra pessoa faça, ela vai fazer, né? Não é simplesmente uma coisa que o coletivo decide juntos, então coletivamente a gente vai ter que sair do lugar. A gente até estava falando sobre isso, a gente usa muito a questão da democracia profunda, né? A gente explora o que isso quer dizer, no sentido de eu não estou tentando lembrar a palavra porque eu gostei tanto, estava falando com uma pessoa também essa semana na Kunumi, que não é a gente ter consenso, não é a gente precisa chegar num consenso onde todo mundo se compromete, mas como é que a gente faz para que aquelas pessoas que não concordam com o que a maioria concorda se engajem e vejam que essencialmente existe algo ali como todo que faz sentido, né? Eu tive uma experiência de morar alguns anos numa comunidade que chama Auroville, é uma cidade no sul da Índia, né? E ela é uma cidade muito diferente, porque ela é uma cidade que ela foi criada por uma francesa, e ela era a intenção de Auroville é ser um experimento para a humanidade de como a gente se relacionaria desde o lugar de autogestão. Não chama, isso que eu adoro, não chama autogestão, a gente não fala de autogestão em Auroville, não existe uma metodologia para isso, mas ali, se tivesse um manual, era o lugar para isso, porque não existe um governo, né? Não existe um prefeito ou um representante soberano da comunidade, existem grupos de trabalho que organizam a comunidade. Todo mundo na comunidade tem voto e voz, desde que chegue a um número X de pessoas e que se mobilizem para poder parar e questionar a respeito de algo que a comunidade está tomando como decisão para o coletivo, né? E é incrível, porque é no sul da Índia, Auroville fica no sul da Índia, e era um lugar super degradado, ali no final dos anos 60, 68 que foi criado, e hoje é um grande oásis no meio da Índia, né? Então, eu acho que é forte, porque a Auroville, na matéria, comprova aquilo que a gente tenta materializar nas relações, principalmente quando a gente está falando de organizações ou coletivos, né? Porque é isso, era um lugar onde, pela mobilização e pelo ímpeto das pessoas, se transformou no que é.
Então, isso para mim é muito forte, sabe, Yuri? Você trouxe a questão da experiência. Eu acho que nada disso, de tudo que a gente vai falar hoje, existe separado da experiência. Ela é consequência de uma experiência. Eu sempre falava isso também. É interessante porque essa ficha também me caiu agora, compartilhando com vocês. Eu falava, a gente tem muito essa questão da espiritualidade e a gente, sei lá, tenta qualificar a espiritualidade, se junta em grupos pela espiritualidade, a gente faz espiritualidade ser algo fashion ou cool, dependendo ao grupo que você se vincula e tal. E aí todo mundo me perguntava, mas como é que é isso em Auroville e tal? Eu falava, é natural, porque na verdade a raiz da existência de Auroville está conectada a uma manifestação superior como humanos, né? Como é que a gente pode ser a melhor versão da gente mesmo nas nossas relações, como indivíduos e como sistema, naquela comunidade que a gente está construindo junto. Então, ela é uma consequência da nossa experiência. Assim, para mim, e é essencial, eu acho que é isso que também, né, essência, essencial está muito ligado, assim como uma cultura regenerativa, né? Ela é consequência de algo que a gente precisa fazer para construir, né? Não está no manual, não está num passo a passo, não tem alguém, um guru que vai vir e vai materializar aquilo para mim, é no dia a dia, é na autotransformação, é em como eu me posiciono, com compaixão, a gente tem falado muito sobre isso, né? Autogestão cabe, assim, você tem que ser empático o tempo inteiro, porque se é um momento de abertura e troca, você tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro e não querer que o outro seja você, né? Porque eu acho que esse é o pior erro que a gente faz ao dar uma tag, né? Uma etiqueta de autogestão, mas aí não solta, né? Porque eu quero que seja do meu jeito. Então tem uma grande dose de deixe ser, deixe ir, né? Para poder fazer com que as coisas se manifestem e possam se regenerar nas relações. Eu acho que é isso. Eu estou vendo aqui, consciente do meu tempo, só tem mais um minuto, vou deixar os outros convidados falarem. Obrigado, Mari. Eu estou querendo só assim apreciar aqui alguns dos pontos que você trouxe, a questão lá no início, mais falando de autonomia e de segurança, como tem um convite nessa mudança de modelo para uma mudança interna, talvez mais profunda, uma mudança de postura, de como perceber como eu engajo de uma forma diferente daquela que eu talvez fui treinado a vida toda, e também o ponto que você mencionou sobre democracia profunda, sobre processos que ajudam a deslocar, transformar a perspectiva do coletivo para um outro olhar, uma transformação de conflito ou da percepção mais do que uma resolução. E esse elemento também de Auroville, tão interessante, de que não é uma autogestão declarada, estamos fazendo tal coisa, mas nasce a partir, o convite já está dado a partir da estrutura mesmo, não tem o governo, as pessoas são convidadas a entrar num espaço diferente, e como tem essa questão da experiência, a experiência ser a origem de saber fazer, de como de saber, parece que a partir dessa experiência é um outro saber. E a empatia sendo a base de tudo, como a empatia precisa ser meio que um DNA das relações, do estar um com o outro. Muito obrigado. E eu queria convidar, então, vamos passar. Thaís, você se disporia a falar próxima? Com certeza. Legal. Então, convido de novo, ancorando a pergunta, para a gente estar super ancorado nela. Como, na sua experiência, a autogestão colabora para criar uma cultura regenerativa? Olha, eu acho que é uma pergunta, bem, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, eu conheci a Thalita do grupo, né, até em relação a uma viagem que nós íamos fazer em abril, a um projeto que eu acho que foi muito uma referência para mim, que é um projeto que eu conheci há 10 anos atrás, 10 anos atrás no Egito, e que foi muito, assim, foi muito inspirador para mim, que não é necessariamente, é um projeto de regeneração, não necessariamente dentro de uma cultura regenerativa, porque ele segue uma visão antroposófica e uma visão também de que existe um processo. E eu acho que ser quem, era isso mesmo, era ser quem.
Mas eu acho que eu gostaria de entrar, né? Porque a Mari já falou tantos aspectos que eu acho que fazem parte também das minhas reflexões, com as quais eu concordo, mas eu queria falar mais um pouco também da minha experiência, porque há 10 anos atrás, eu tive esse impulso, depois de ter feito tantas coisas, de criar alguma coisa que hoje a gente chama que é um centro de regeneração, né? Um centro de regeneração deveria cultivar uma cultura regenerativa, que é o que é um experimento que a gente faz, né? Tenta fazer, a gente se envolve e tal. Mas eu sinto que a primeira coisa, né? Eu acho que existem muitos conceitos do que a gente deve, não deve fazer. Eu fiz parte de muita coisa do movimento feminista, que era um movimento muito sobre o não à hierarquia, né? Lá na Itália, quando eu era jovem. E tudo que eu fiz sempre na vida, trabalhei sempre no terceiro setor, tem já, em princípio, já traz essa visão e essa cultura. Mas, ainda assim, ao longo da vida, eu descobri que uma coisa era fundamental, né? E a questão fundamental é que eu acho que, de alguma forma, o espaço que você cria ou que você procura para si, ele deve traduzir aquilo que é mais íntimo, a sua essência, como a gente diz, o deep wish of your heart, né? O desejo mais profundo do seu coração. Porque eu acho que aí é que a gente, de fato, atravessa tudo aquilo que vem com qualquer transformação, né? Porque as transformações, quer dizer, não é que a gente faz sociocracia ou faz qualquer outra coisa e não tenha dificuldade de todos os tipos, né? Começando pela dificuldade de quem nós somos, porque todos nós vimos de experiências diferentes, temos modelos mentais diferentes. Então, quando a gente sai daquela coisa que a hierarquia, de certa forma, ela simplifica. E eu acho que foi como que a gente fez na economia, a gente criou, digamos, parâmetros e, dentro daquilo, considera dentro da economia as externalidades, dentro das hierarquias, quer dizer, aquilo que você não pode abarcar, você, de certa forma, não considera. E nisso eu acho que a gente foi perdendo, todos nós, de uma maneira ou de outra, mas foi a minha experiência mesmo, participando de movimentos e tal, eu perdi muito, eu sentia que eu tinha perdido muito gosto de viver, porque no final das contas era uma agenda tão carregada de tantas coisas que eu achava que eu devia fazer, e tinha que fazer, todo mundo tem que fazer. E essa coisa prescritiva que a gente acaba tendo através de dogmas e de coisas que pelo que a gente acha que é certo e que as pessoas também têm que seguir e fazer, e pessoas que foram importantíssimas na minha vida, digamos, minhas mentoras, digamos, mulheres incríveis, eu acho que se sentiam, ao longo da vida, uma delas, inclusive, que foi fundadora do IDU, a Bella Abzug, ela morreu muito amarga, porque muitas das coisas que ela esperava que o mundo fizesse não aconteceram no tempo dela. Então, eu me fiz a pergunta, quando ela morreu, eu falei, como que eu faço para viver o resto da minha vida tendo, digamos, gosto de viver, que todos os dias sejam válidos, que profundamente eu tenha esse sentido profundo da vida e da vitalidade, porque eu acho que a sociocracia, ou o que a gente quiser, sem vitalidade, que é a base da regeneração, não é possível, né? Então, como é que a gente cria um espaço de vitalidade? E isso é o que a gente tem tentado fazer no Sinal do Vale. Eu não posso dizer se há receita, mas eu acho que a coisa foi sempre, no Sinal do Vale, incluir aqueles que têm interesse, né? Então, quer dizer, chegaram pessoas aqui que eu não tinha a menor ideia que iam chegar, como iam se interessar, e acolhendo esse interesse genuíno que, às vezes, nem a pessoa sabe qual é, né? Então, deixar que isso se revele através desse interesse e criando um fluxo, que eu acho que é o fluxo de tudo que se transforma, porque tem que ter a energia da vitalidade, né? E eu não sei em quanto que está o meu tempo, mas talvez a minha reflexão para a contribuição dessa autogestão, eu acho que vem muito da gente manter esse olhar para um contexto vital. E, nesse sentido, eu acho que a diversidade é muito importante, né? Porque, como na natureza e nos sistemas que sobrevivem, né? É a diversidade que faz com que as coisas
continuem permanentemente se completando, evoluindo, aprendendo umas com as outras e se transformando, né? E eu vejo que, às vezes, isso parece uma coisa impossível, mesmo aqui no Sinal, que as pessoas são tão diferentes, vêm de situações tão diferentes, sociais, culturais, mas, ainda assim, eu acho que esse campo vital permite que as coisas encontrem um caminho, que é quase milagroso, né? Então, é isso que eu diria, talvez, se eu pudesse resumir em uma frase, eu acho que a autogestão ela está diretamente ligada a vitalidade, a gente criar, digamos, a gente está presente, já que nós humanos temos essa capacidade de desenhar coisas ou de fazer pequenas intervenções, que as intervenções sejam no sentido da vitalidade. A vitalidade tem a ver com o nosso corpo, com a nossa mente, com o fato da gente cultivar sempre uma característica humana fundamental, que é a alegria, né? E o nosso projeto Sinal quer dizer sincronicidade, inovação e alegria. É isso que a gente cultiva aqui. Eu acho que eu falei, né? Os meus 10 minutos. Até ainda tem um tempinho, Thaís. Quanto que tem ainda? Tem mais uns 3 minutinhos e eu queria te perguntar, eu vi que você fala em algumas das dimensões do seu trabalho, está conectado com, ou teve conectado talvez mais no passado, ou ainda está com liderança, e eu fico pensando uma ideia mais difusa de liderança como cultura de liderança, e não tanto essa ideia de hierarquia ou centralização, e talvez se tem alguma conexão que você gostaria de falar sobre essa, né, da ideia de desenvolvimento de lideranças que você teve envolvimento, se tem eu alguma acho. relação disso, né? Para mim, liderança não é uma... Liderança é uma atividade, né? Digamos, a liderança não é inata, você aprende liderança. E eu acho que, basicamente, isso a gente desenvolve muito no Sinal do Vale, com todas as pessoas, é a capacidade, a vontade, o interesse de se responsabilizar pelas coisas, né? Porque uma cultura regenerativa, porque a gente se regenera quando a gente regenera o que a gente tem em torno, quando a gente consegue incluir, ver coisas e não querer afastá-las de nós, e para isso você tem que desenvolver esse gosto pela responsabilidade, né? Porque obstáculos tem sempre. Quando você se compromete com alguma coisa, você não larga aquela coisa porque tem uma dificuldade ou porque você encontra uma desculpa para aquilo, né? Então, a gente desenvolve, o Sinal é um lugar de desenvolvimento de lideranças, mas lideranças nesse sentido, e não só as pessoas que vêm estudar aqui, mas nós todos, né? Quer dizer, o que a gente consegue a cada dia incluir no nosso patamar de responsabilidade, entende? E isso é um grande desafio, isso permite que a vitalidade, porque tudo que a gente está sempre mexendo, ele mexe nessas nossas capacidades que são imensas, né? Quer dizer, e nesse nosso envolvimento com a energia e com a inteligência como um todo, que não é só nossa, né? A inteligência do campo, os sinais, o reconhecimento de por onde ir. Então, tudo isso eu acho que cria uma cultura regenerativa e vital, né? Vital, porque eu acho que essa palavra é uma palavra fundamental nesse campo das culturas regenerativas. Obrigado, Thaís. Eu estou apreciando aqui vários pontos da sua fala, me conectando com várias coisas aqui. A ideia desse motivador profundo que você traz na sua fala é tão forte, né? A ideia de se conectar com propósito, com sentido, e como muitas vezes a cultura, talvez a socialização de muitas pessoas nos nossos sistemas são socializações que desconectam de si mesmas e desse propósito, né? E como recobrar essa conexão consigo mesmo tem algo com recobrar o gosto de viver, esse sentido, e de alguma forma assim revitalizar o sistema dessa maneira, não só a si mesmo, ainda conectando com essa ideia de responsabilidade da liderança. Para mim faz uma conexão muito forte com a autogestão, essa ideia de como nessa responsabilidade eu, então, ativo não só a mim, mas eu ativo o campo, ativo o sistema, a inteligência do sistema começa a ser uma resposta a tudo isso. Muito obrigado pela sua fala.
E eu queria passar para o Marcelo. Marcelo, quero ancorar novamente aqui a pergunta, e seja bem-vindo. A gente não conseguiu falar no início, mas, de novo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco hoje. E como na sua experiência, a autogestão pode contribuir para colaborar para criar uma cultura regenerativa? Tem 10 minutos, né? Tem muito assunto para falar, eu estou tentando aqui organizar a minha fala, mas eu acho que tem um ponto importante, tanto para a questão da regeneração, quanto para a questão da autogestão, que é, provavelmente, tudo que a gente está falando aqui está errado. Então, de alguma forma, são perspectivas que a gente está construindo muito na fronteira de criar arquiteturas para novos sistemas que vão eventualmente, se a gente ultrapassar os riscos civilizatórios que a gente está enfrentando como humanidade, serão protótipos para um futuro modelo. E seguramente a gente está muito no início dessa jornada. Então, eu acho super importante a gente, já quando começa a fazer essa conversa de um lugar de reconhecer que a gente está errado, que a gente tem muito para aprender, e se a gente continuar aprendendo, seguramente essa conversa acontecendo daqui 5 anos, a gente vai perceber o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente aprendeu e o quão limitado a nossa perspectiva é ainda nesse momento. Acho que esse é Tendo dito isso, né, quando eu fui vice-presidente da Natura, eu tinha a responsabilidade de estratégia, gente, gestão e sustentabilidade. E aí eu queria juntar gestão e sustentabilidade para falar de regeneração, para depois chegar em autogestão, né? Basicamente, o olhar para a gestão é um olhar mecânico, um olhar que olha para a organização como um sistema fechado, e, portanto, a agenda de sustentabilidade, e até a Thaís estava dizendo isso, que nasceu entre a década de 80 e 90, ela nasce com essa mesma premissa, né? Eu gosto muito da metáfora que o Newton Bonder faz, quando ele diz que que todo mundo está comemorando hoje, né, a agenda de ASG acontecendo nas empresas, ela é um band-aid numa fratura exposta, né? A gente está sequer triscando o tamanho do desafio que a gente está vivendo. E aí, nesse desafio que eu tinha na Natura, tanto de sustentabilidade quanto de gestão, a Natura trabalha com a Janine Benews, que é uma das criadoras não é criadora, não criou nada, né, mas ela desenvolveu a biomimética como um olhar para os sistemas a partir dos princípios da vida, dos princípios naturais. E aí quando a gente começou a se inspirar, né, para várias coisas, mas também para a gestão, usando os princípios da vida, e a Thaís tocou na questão da vitalidade, né? Tem um meta-princípio da biomimética, é que a vida sempre cria condições propícias à vida, né? Então, de alguma forma, a vida está encontrando esse jeito e está aí há bilhões de anos no planeta. E tem esses 6 princípios, um deles é de diversidade, tem o de interdependência, o de equilíbrio, o de cooperação, o de linhagem. E esses princípios juntos, na realidade, eles levam a gente a começar a pensar em sistemas regenerativos, porque a gente começa a pensar em impacto positivo, a gente começa a compreender os sistemas naturais e levar essa compreensão dos sistemas naturais para os artefatos que a consciência humana criou. Eu acho que essa é a beleza que a gente está vivendo nesse momento. Então, quando a gente fala em regeneração, em impacto positivo, é disso que a gente está falando, e aí a gente pode emprestar o olhar de complexidade, né? De olhar para sistemas complexos. Quando a gente pensa em sistemas complexos, e aí, ao invés de olhar a gestão como sistemas fechados de input e output, onde causa e efeito são conhecidos, quando a gente começa a olhar organização como sistemas abertos, que
criam impacto positivo, que se regeneram, produzem regeneração, complexidade ela tem pelo menos 3 fatores importantes, que é a natureza de ser incerto, emergente e diverso. E aí que a autogestão começa a desempenhar um papel. Tem essa natureza de que a relação de causa e efeito não é direta dentro de um sistema complexo. Você não tem resultados que são relação direta das suas ações, elas são sempre indiretas e são emergentes. Você precisa começar a observar padrão para interferir no sistema, para o sistema começar a produzir resultado. E, para mim, essa é a principal natureza que faz com que temas como propósito, a necessidade das pessoas terem bem-estar e estarem inteiras dentro da organização e a autogestão passem a ter um lugar relevante dentro das organizações, né? Porque se na visão tradicional de gestão era suficiente ter uma área de recursos humanos, né, porque trata a gente como recurso, na organização como complexidade, você precisa olhar para os seres humanos, né? E seres humanos são muito mais amplos, mais complexos, mais profundos. Seres humanos precisam dar significado para o que eles fazem, seres humanos precisam estar juntos trabalhando e dentro de um ambiente de segurança psicológica, e precisam que os fluxos, porque no fim do dia, gestão é fluxos, são fluxos entremeados, entrelaçados, emaranhados, múltiplos fluxos, né? Fluxo de valor para o cliente, fluxo de poder, fluxo de recursos materiais, fluxo de dinheiro, fluxo de afeto, todos esses fluxos, um influenciando o outro, né? Quais são, então, estruturas libertadoras que permitem esses fluxos fluírem e navegarem? E aí, para mim, entra a autogestão. A hierarquia tradicional é uma estrutura limitadora, então, ou seja, você pode fazer um monte de coisa. Eu tive essa experiência na Natura, da gente fazer muita coisa do lado de levar propósito para as pessoas, criar ambientes de segurança psicológica, mas no modelo tradicional de hierarquia. E o modelo tradicional de hierarquia é um artefato tão denso e tão pesado que ele colapsa as outras iniciativas. Então, o que a autogestão é uma estrutura libertadora. E eu acho que tem esse ponto que não ter hierarquia, mas é ter uma hierarquia libertadora, uma hierarquia que permite crescimento e que, na realidade, quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de fronteiras, e fronteiras que são mais similares a fractais, né? Eu gosto dessa imagem que fronteira em organização e complexidade é onde começa a água e onde termina a areia na praia. Elas são permeáveis e elas se comunicam, elas não são rígidas como nas caixinhas e na hierarquia, né? Tendo dito isso, a minha experiência com autogestão, eu tive o privilégio de trabalhar na Método Engenharia na década de 80 e 90, e a Método era uma empresa muito corajosa, que implementou administração participativa, tinha muita inspiração da Rodia naquele momento, com um cara brilhante chamado Alckmin, que trouxe consultores holandeses. E a gente, a Método naquela época implementava sociocracia nos canteiros de obra. Então, o primeiro contato que eu tive com sociocracia foi lá na década de 80 e de 90. E eu fiquei encantado com o modelo, e era muito inovador. E o ponto central disso é que foi muito curioso, porque a sociocracia começou a funcionar na obra, mas ela travou porque os engenheiros não tinham capacidade de atender a demanda que vinha dos caras. Eles não tinham capacidade de gestão, de lidar com... Aí teve que parar a sociocracia para formar engenheiro para gerir, né? E aí foi bem curioso essa experiência. E aí uma das coisas que me informa muito é a abordagem integral. Na Método, eu fiz a minha formação em holacracia em 2010, então eu fiz a minha certificação em holacracia. E naquela época eu tentei trazer o Brian para o Brasil, e trazer ele para a Natura. E o Brian e a holacracia, para mim, os princípios são bonitos, mas acho que tem uma grande sombra, que é o que é para ser uma estrutura libertadora, holocrática, vira um dogma, né? O Brian acredita muito que o jeito de fazer autogestão é a holacracia.
E esse é um dos principais aprendizados que eu tive nesses muitos anos implementando a autogestão, que presta atenção nos princípios e provavelmente o modelo vai ter que ser muito adaptado à realidade da organização. Nem a sociocracia Tempos 3.0, nem a O2, nem a holocracia, elas são boas inspirações, são bons mapas, mas elas não são o território. Cada território é único. E uma vez que você entenda os princípios, né, de gestão dinâmica, de formato de tomada de decisão por compromisso, de poder distribuído, ou seja, esses são princípios, são meta-princípios. E uma vez que você chega no território, a Mari pode falar muito disso, a gente ajudou a Kunumi a implementar, e hoje a Kunumi tem um modelo dela, que não é nem sociocrático, nem holocrático. Eu fiz um trabalho com a Eileen Fisher, é interessante a Thaís estar falando, a Eileen Fisher é uma empresa dos Estados Unidos, formada por mulheres e mulheres feministas, né? Que durante 30 anos, a Mari esteve junto comigo nesse projeto, aboliram tudo que vinha do masculino era abolido. Então, era uma empresa que não falava de estratégia, não falava de estrutura, não falava de hierarquia. E a empresa cresceu e ela travou, porque é uma empresa extremamente feminina e feminista, né, com 1.200 funcionários, 90% deles mulheres. E o trabalho que a gente fez lá foi, de alguma forma, tentar criar elegância de estruturas libertadoras e fronteiras para esse fluxo feminino fluir. Então, a gente teve várias experiências, a Mária viveu uma, a gente viveu uma onde a autogestão trabalhou junto com regeneração, que foi na Fazenda da Toca, onde o propósito da Fazenda da Toca é de promover regeneração por educação regenerativa e agroflorestas. E a XI, a empresa que a gente tem hoje, que está evoluindo como um ecossistema, a gente tem os círculos, tem todos os desafios, e assim, é dia a dia, não é bonito, não é romântico. Distribuir poder é difícil, eu posso falar em primeira pessoa no caso da XI, porque no caso da XI eu sou quem tem mais poder no sistema e que estou distribuindo poder. Receber poder não é fácil, nem todo mundo quer lidar com as consequências de lidar com poder num sistema de autogestão. Os desafios de remuneração e autogestão não são pequenos. Os desafios de segurança psicológica e autogestão são importantes, porque sem segurança psicológica os círculos viram tão ditatoriais e rígidos como a hierarquia tradicional. A segurança psicológica é fundamental para ser um habilitador. Enfim, tem bastante coisa para falar, mas acho que já deu meus 10 minutos aqui. Obrigado, Marcelo. É uma riqueza enorme também, e dá vontade mesmo de continuar ouvindo os exemplos que você estava assim, começando a trazer agora no final. Eu quero aqui também pontuar umas coisas que me tocaram bastante, ouvindo principalmente essa postura inicial que você convida para ter de estamos errados, que eu entendo talvez é a ideia de manter uma abertura para realmente estar consciente de que nós não sabemos ainda que realmente vai precisar e que isso vai se formar conforme vamos caminhando. E como é fundamental, importante manter essa perspectiva interna e talvez sustentá-la coletivamente, e essa parte também que você traz dos modelos mecanicistas organizacionais, como eles não dão conta do elemento humano, e do elemento humano no sentido de vida, do sistema vivo, e como, então, tem toda essa ideia das estruturas libertadoras, que eu conheço um pouco sobre como isso é organizado, mas eu acho tão bacana como você traz, exatamente de libertar, quer dizer, permitir que a vida possa se manifestar, que o sistema possa se manifestar. E interessante as dificuldades que surgem, né? Essa ideia a experiência lá dos anos 80 da obra, e de ter iniciado algo bonito, mas aí bater numa coisa que não estava preparada, uma parte talvez do sistema ali que não estava preparada ainda para sustentar aquela transformação. E por último, essa ideia das abordagens, a holocracia, a sociocracia, como sendo mapas, como é importante, né, de não, parece que repetir essa coisa de adotar uma estrutura rigidamente, mas entender que se tratam de princípios orientadores ou algo assim, para tomar forma dentro de cada contexto da maneira que faz sentido e que realmente seja libertador para cada um desses contextos.
Muito, muito grato pela tua fala, tá? Tem uma riqueza enorme. E eu queria convidar para a gente olhar um pouquinho, talvez, perguntas que já vieram do pessoal que está participando. E antes de ir para as perguntas, eu quero dizer que eu cometi uma gafe aqui e eu esqueci de apresentar pessoas muito importantes que estão aqui com a gente, que são a Nara e a Reni, que eu acho que... Cadê? Só a Nara e a Reni, né, que são nossas instrutoras e da Sociocracia Brasil, instrutoras no processo do curso do SOLT Brasil, e estão aqui prestigiando, participando da nossa live. Sejam bem-vindas. E a Nara é anfitriã do nosso círculo. E a Nara é anfitriã do nosso círculo, andou acompanhando a gente e apoiando a gente no processo de aprendizado ao longo dessas semanas todas. Celebrando muito o trabalho deste círculo, né? Parabéns para todo mundo aqui, está sendo muito legal, estou amando as falas dos 3 convidados, muito grata. Obrigado, que bom, celebrando também, Nara. E vamos ver aqui, a Sandra está me ajudando com organizar as perguntas, tem uma pergunta... Também. E a Carol também está trabalhando nas perguntas aqui, então vamos seguindo nessa ordem, talvez? Acho que pode ler todas, né? E daí... Todas? É muita coisa, não? Eu vou fazer o seguinte, nós podemos, eu vou ler as perguntas, e aí vamos fazer mais uma rodada, e cada uma e um de vocês pode selecionar talvez o que ressoa e deu vontade de falar um pouquinho, o que vocês acham dessa ideia. Podemos seguir assim? Sim, ok, então vamos lá. Tem a pergunta do Renan. Eu gostaria de saber como vocês acreditam que a autogestão contribui para a regeneração do planeta e dos sistemas. Temos a pergunta da Renata. Se quem no Egito tinha bases antroposóficas? A Thalita acho que respondeu no chat que sim, né? E será que haverá tempo para falar um pouco mais sobre as tomadas de decisão na antroposofia, idealmente, são sociocráticas? Queria saber mais sobre essas costuras. Giovaneide está perguntando, parabéns a todos pela iniciativa, minha pergunta é, quais os passos essenciais para sermos agentes dessa cultura regenerativa, na educação, política, nos sistemas que vivenciamos? Vinícius está trazendo, eu gostaria que cada participante do painel pudesse indicar livros que nos ajudem a co-criar ambientes e comunidades mais saudáveis e regenerativos. Se vocês pudessem... você pode tirar o cursor só, por favor, que eu não consigo ler? Se pudessem me indicar 3 livros, quais indicariam? Conexão Gaia está perguntando, Conexão Gaia Cohousing BH está perguntando, segurança psicológica tem a ver com inteligência emocional? E acho que isso, paramos aqui, né? É isso mesmo. Então, eu vou dar a volta de novo, começando com a Mari, depois Thaís e depois Marcelo, e vocês podem selecionar, se quiserem, eu posso reler alguma pergunta, se vocês não tiverem com a clareza total. Mari, está contigo. Tá no mudo, Mari. Você consegue se tirar do mudo? Consegui, Yuri. Eu gostaria que você lesse para mim a primeira, porque eu foquei na última e já não lembro da primeira, cérebro de mãe. Vamos lá. O Renan perguntou, gostaria de saber como vocês acreditam que a autogestão contribui para a regeneração do planeta e dos sistemas? Legal. Acho que é bem grande essa pergunta, né? Acho que cabe bastante coisa, Renan. Eu acho que nessa linha um pouco do que o Marcelo trouxe, de que o que a gente, dessa humildade de saber que o que a gente faz hoje, sem dúvida a gente vai considerar, não é a verdade daqui a alguns anos, eu acho que a autogestão reconhece que o que a gente tem feito e o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Então é quase como que uma resposta coletiva aos desafios que a gente vive hoje. Então, eu sinto que, na verdade, ela é quase que... o caminho, assim, é o próximo passo a seguir de um próximo passo que a gente ainda não sabe o que é.
Então, ela é uma resposta, né? Eu acho que ela influencia, impacta a partir do momento que a gente se pergunta e se questiona sobre os nossos próprios limitadores hierárquicos ou rígidos que nos trouxeram até aqui, né? Então, eu acho que sim, porque eu acho que qualquer pequeno movimento, pequeno passo de transformação individual com impacto no coletivo, que transforma o sistema, ele é positivo. Né? Então, eu acho que sim, que a autogestão, assim como qualquer... eu lembro, quando eu fiz o mestrado de Economia para a Transição, eu trazia uma imagem, isso para mim era muito forte, que era uma pessoa pulando de um abismo, de um lado para o outro. Eu sinto que hoje a gente está e continua no salto, a gente não chegou do outro lado, né? E vários elementos ajudam a gente nesse salto de chegar ou não do outro lado. O impulso, a coragem, o não ter medo, a fé de imaginar que existe um outro lado, mas o fato é que a gente ainda está no meio do salto, né? Eu acho que, assim, é inegável, por exemplo, os impactos negativos na vida de todos nós. Provavelmente, um ano atrás, essa nossa conversa estaria acontecendo presencialmente num grande salão confortável em São Paulo ou em algum lugar onde a gente poderia se abraçar, né? Então, assim, o impacto negativo é essa questão da proximidade. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que estamos todos sentados em diferentes cantos do Brasil e estamos conectados exatamente porque isso aconteceu e a gente está aqui se permitindo viver dessa maneira, né? Então, acho que tudo que acontece impacta o sistema e a autogestão não estaria fora dessa, né? Então, enfim, acho que para mim é um pouco desse lugar, assim, o que me vem de responder. Bacana, Mari. E parece que tem conexão com essa outra pergunta da Giovaneide, que foi de quais são os passos essenciais para sermos agentes dessa cultura regenerativa na educação, na política, nos sistemas que vivenciamos. Assim, vai ser bem clichê a minha resposta, talvez eu até apanhe de algumas pessoas aqui, mas, assim, para mim, o autoconhecimento é se conhecer e se permitir agir diferente, com pequenos passos, sem manual. Assim, eu acho que essa é a única coisa que eu acredito não tem manual de instrução. Obviamente, a gente tem organizações, a gente tem processos que a gente pode estudar, a gente pode ler. Então, eu sei que alguém até pediu aqui indicações. A minha sugestão é que talvez depois a gente escreva ali algumas reflexões. O próprio Shiri Aurobindo. E eu acho que, para mim, esse que é a questão, sabe, pessoal? E eu acho que esse que é o desafio. E toda vez que a gente tentar se conectar com isso que a gente está falando, seja autogestão, seja regeneração, com algo que ele é materializado em processo ou estrutura, a gente acaba que a gente quebra a essência desses princípios por eles mesmos. Então, obviamente, a gente tem que ter guias, container, né? Acho que o Marcelo trouxe essa questão da complexidade, onde a gente cria, assim, uma estrutura de um container ou estruturas que fazem uma circunferência. O Marcelo trouxe da Kunumi. A gente não é sociocracia, a gente não é holocracia, a gente é kunumicracia, porque a gente acredita que, inspirado, a Marcela que tá aqui na minha missão, os nossos círculos lá, a gente chama de missão, ela até riu, porque ela vivencia comigo, né, desses nossos desafios, porque é na prática, na vivência, na experiência. Acho que trazendo isso que você trouxe, Yuri, é o primeiro passo, é a gente se permitir se reconhecer, a gente se vê hierárquico na relação com o nosso parceiro, a gente se vê autoritário quando a gente quer que as coisas sejam unicamente exclusivas do nosso jeito, quando a gente acredita que para uma coisa funcionar, ela precisa ser feita de um jeito A, B, C ou D, que eu que estipulei, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo, ele é simples, mas ele é complexo, porque ele requer quase que uma reavaliação de si mesmo e dos mecanismos já pré-concebidos que a gente tem de vida, sabe? De ser avaliado, de ter um professor, um diretor que um dia mandou na gente a vida inteira, e aí depois a gente chega né? E aí, agora temos que compartilhar, abrir mão do poder, assumir poder, né? Tomar decisão sozinho e bancar. Então, acho que essa é a minha contribuição aí. Obrigado, Mari. Eu estou aqui notando uma coisa que está presente aqui na sua fala, mas também esteve presente nas falas de vocês três na abertura, o quanto, quando se pensa os sistemas, se tende a pensar fora, mas o quanto desses sistemas estão dentro e quanto da transformação do que foi internalizado é necessário para poder estar no mundo de um outro lugar e de um outro jeito e então passar a reproduzir outros.
padrões, novos Não existe sistemas. autogestão separado da gente. Acho que é isso que às vezes acontece a confusão, sabe, Yuri? A gente fala como se a gente falasse em terceira pessoa, como observador de algo que vai se manifestar anyways. Uhum. E isso não é. Começa em múltiplos lugares e dentro também. Não vai ser algo fora, alguma coisa algum Sim. método. Obrigado. Thaís, você tem clareza de qual das perguntas você gostaria de responder? Quer que eu repita alguma delas ou não precisa? E tem mais perguntas para acrescentar, na realidade. Eu posso ler rapidinho mais duas, só para jogar elas no campo. Elas estão aí presentes. Temos aqui, essas duas aqui. A da Nara queria celebrar o círculo e enfatizar que este evento foi todo organizado de forma sociocrática. André Luiz Almeida Marim está perguntando sobre regeneração e autogestão. Há algo na cultura indígena que seja um ponto de partida ou chegada? Então, só acrescentando aqui no campo essas perguntas. Thaís. Eu acho que, enfim, o que eu posso acrescentar ao que a Mariana já disse, a Mari já disse e tudo mais? Eu acho que eu acho que essa questão, digamos, da gente, de você, né? Como é que a gente entra nesse campo de querer viver com as pessoas diferentes, quer dizer, seja nas diferentes formas em que a gente interage, que a maior parte delas é no campo do trabalho, mas também da família e tal. Eu acho que essa transição não se faz sem uma vontade profunda de querer se conhecer e se transformar como pessoa. Quando eu digo transformar, é ir lá, cavucar os nossos padrões, por que a gente... certos hábitos que a gente tem, certas crenças que a gente tem, e essa eu acho que muitas vezes é a parte mais complexa, né? Porque, de certa forma, a nossa identidade, que é uma coisa em que a gente se sente seguro, ela tem que ser aberta, né? Tem que ser aquela caixa de Pandora aberta, e nem sempre é confortável, nem sempre são coisas que a gente sabe aonde e na maior parte das vezes a gente não sabe aonde aquilo vai dar, né? Tem um pulo no desconhecido, que eu encontro que essa talvez seja a coisa mais difícil quando a gente fala desses novos modelos e tal, porque tem sempre um pulo no desconhecido que começa pela gente e vai pelos outros, porque também quando você deixa que as pessoas comecem a se revelar, você não sabe como é que aquilo, para onde que aquilo vai, né? E muitas vezes eu acho que uma grande insegurança, eu vivo isso, assim, falo disso muito como uma vivência pessoal, que muitas vezes a pessoa descobre e ela pode ir embora, né? Quer dizer, ela descobre que não é ali, que é em outro lugar. Então, todos esses eu acho que são complexidades, digamos, além de todas que o Marcelo também elencou, lidar com o poder, lidar com tantas coisas que são parte, lidar com a responsabilidade, lidar com a complexidade, que todas essas são ideias, mas na prática do território, digamos, tudo isso se entrelaça com muitas coisas. Então, eu acho que enfim, que não tem receita, mas o que eu diria que talvez seja a coisa mais importante para entrar nesse caminho, né? Se a gente está falando da sociocracia, de todas essas transformações, é o gosto por esse aprendizado, né? Eu acho que isso é o que talvez eu tenho visto que talvez seja o que a diferença entre as pessoas, né? E não, sem julgamento nenhum, mas tem gente que quer chegar a um certo ponto e depois quer uma estabilidade para continuar mais ou menos fazendo pequenas transformações, né? Sendo menos... E tem gente que quer ir profundo nessa aventura e ali entrar por todos esses meandros. A nossa época é uma época, esse é o Zeitgeist, né? A palavra alemã que a gente não tem, é o espírito do nosso tempo. Então, claro que as pessoas que têm essa vocação dessa experimentação mais profunda, elas vão ser os pioneiros, elas vão criar as referências
de para onde o pensamento e as referências de experiência para onde a gente pode ir, né? E acho que isso, nesse momento, é muito importante para o planeta, porque a gente não sabe, a gente só sabe que o jeito que a gente se organizou e fez até aqui está em crise, numa crise muito profunda, trazendo desafios civilizatórios que a gente nunca teve. Então, como é que a gente vai fazer diferente? Eu acredito muito, e essa é a minha aposta aqui no Sinal do Vale, é que isso se dá localmente, em territórios pequenos, porque toda essa complexidade a gente não dá conta em tantas vertentes. E eu acho que incluir as pessoas nessa transição da nossa ação com o planeta é fundamental, só que é complexo, porque já gerir pessoas num processo de transformação é muito complexo. Isso ainda fazendo coisas que são transformadoras é mais complexo ainda, né? E a pergunta específica sobre Sequer, eu acho que o Ibrahim Abuleish, né, que foi um cara que era egípcio, estudou lá na Áustria, se encantou com essas ideias, ele foi lá fazer um experimento, né? Sequer é um experimento que já dura 45 anos, né? E está lá e continua vivo e transformando, com desafios como todos, mas eu acho que não são coisas que se chega a um lugar, né? Elas continuam, a gente continua nessa transição de aprendizagem. Obrigado, Thaís. Eu estou também querendo pontuar quanto aparece na sua fala o trazer para o nível consciente os desafios, esses desafios internos de como equilibrar ou se adaptar para uma realidade que está em transformação e viva, e como essa vontade de querer segurança, previsibilidade, querer se acomodar, e essa tensão que existe entre o que significa se adaptar continuamente e muito desse universo interno da identidade já formada e o que precisa ser desconstruído. Tem muita coisa, a complexidade, nas suas palavras, tem muita complexidade para dentro e que transborda nas relações, né? Por isso é que eu acho que todo o campo do cultivar a alegria, digamos, cultivar todas essas qualidades que são inerentes à nossa essência são fundamentais, né? Tem uma autora, uma pensadora, uma filósofa indiana que eu gostaria de trazer aqui, ela não é muito conhecida, uma minha amiga fez um filme sobre ela que eu sugeriria muito, vou colocar aqui, depois eu mando para vocês, o nome dela é Vimala Thakar, e eu recomendo muito, eu recomendo muito porque ela junta todos esses níveis de complexidade e fala muito do suporte que a gente, para atravessar e vivenciar tudo isso, do nosso ser, né? Do nosso ser que traz inerente essa alegria do ser, e essa ser a base dessa transformação, né? E não o dogma, porque com o dogma a gente não vai a lugar nenhum. As melhores ideias sucumbiram por causa do dogma e porque a gente faz daquilo uma coisa engessada que a gente tem que seguir, né? Obrigado, Thaís. Marcelo, eu vou passar para você a palavra. Eu quero jogar mais uma pergunta que surgiu aqui para estar presente também aqui no campo. E se você quiser que eu repita alguma das outras, por favor, me diga. Aqui tem da Carla Dias. Muito grata pela organização e dedicação de todos. Falo de uma trajetória no terceiro setor. Como ser agente, entre parênteses, resistente, de gestão regenerativa nesse contexto tão incerto, de tensão política enorme e crise sanitária e de saúde. Seremos bolhas capazes de incidir nesse contexto macro ou nacional? O experimental tem chance nesse contexto duro? Marcelo, passo para você. Legal. Eu vou deixar essa por último, mas já me adianto que não tenho a menor ideia se a gente vai ser capaz ou não de transformar a rigidez do mainstream, mas que vale a pena continuar trabalhando para. Eu queria talvez enfatizar um ponto aqui, e aí vocês, basicamente a pergunta principal desse encontro é a autorregeneração
autogestão leva à regeneração? Eu acho que dá para dizer que não. Ele é um habilitador, mas não leva, né? Eu queria dar um exemplo para vocês. Por conta da questão de agilidade que está tomando conta das grandes empresas, algumas grandes empresas começaram a esbarrar, porque quando começam com ágil, Scrum, começa a esbarrar em complexidade e começaram a esbarrar em autogestão. Então, hoje tem a Novartis e a Roche estão implementando a autogestão, que eu acho espetacular, mas se a Novartis ficar melhor em produzir molécula, ela vai produzir regeneração? Não. Ela vai continuar produzindo impacto negativo. Então, ela pode efetivamente ficar mais ágil, diminuir o time to market, fazer produto mais rápido e continuar fazendo molécula química que produz os resultados que a indústria farmacêutica produz. Então, para mim, isso é uma evidência de que a autogestão sozinha não leva à regeneração. Para mim, esse compromisso com impacto positivo, com um negócio tá claramente com um propósito e com um compromisso, com uma teoria de mudança por trás desse propósito, que no longo prazo esse negócio vai criar impacto positivo, para mim esse é o principal elemento, porque depois de tudo isso, todo o resto vem como consequência disso. Então, eu acho super importante, porque para a gente não cair no equívoco, e a gente gosta muito de achar que tem um jeito que a gente vai, tem uma forma que vai levar a gente a produzir solução. Não, tem autogestão, tem uma porrada de coisa e um monte de coisa que a gente sequer triscou, sequer revelou, sequer desenvolveu ainda, que vai permitir a gente criar novas estruturas para uma sociedade regenerativa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Eu não sou especialista em cultura indígena, essa pergunta da cultura indígena, mas eu sei que tem bastante gente estudando, e eu acho que aqui o único cuidado que a gente tem que ter é como é que a gente entende princípios das comunidades tradicionais e atualiza esses princípios para o século XXI, para o contexto de mundo que a gente está vivendo. Não dá para a gente dizer, que legal, aquela comunidade indígena preserva o meu... Sim, ela preserva porque são centenas de pessoas vivendo em uma determinada área e, portanto, o resultado que eles produzem é mínimo. Agora, sim, tem princípios cosmoéticos, por assim dizer, em várias tradições indígenas, que são muito inspiradores e que precisam, sim, de uma atualização, ou seja, esses princípios releitos à luz do que a gente quer fazer nos inspiram? Eu tenho certeza que sim, mas eu não sou especialista, então não sei além disso. A pergunta de segurança psicológica, se segurança psicológica tem a ver com inteligência emocional, tem, mas eu acredito que tem um passo... Segurança, de novo, né? Inteligência emocional é um elemento fundamental para se criar segurança psicológica. Esse termo, segurança psicológica, foi cunhado aí pela Amy, lá atrás, pelo Schein, mas pela Amy Edmonton, que é uma pesquisadora de Harvard. E a gente na XI tem trabalhado bastante com isso, e a gente teve várias experiências de implementação. Eu diria que nesses últimos 5 anos a gente implementou a autogestão, ajudou a empresa a implementar. Teve mais de 20 casos. E metade foram um fracasso, deram errado. E um dos principais motivos de ter dado errado foi não ter um ambiente de segurança psicológica. No fim, quando a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando de duas coisas. As pessoas, elas se sentem pertencendo e não questionam o pertencimento delas ao time, ao grupo. E elas sabem que se elas trouxerem uma voz dissonante, o pertencimento delas não é ameaçado. Porque no fim do dia, um bom sistema de autogestão faz o conflito emergir e habilita a divergência. Porque o que a autogestão como estrutura libertadora é um habilitador da diversidade cognitiva de um sistema e de um grupo. No fim do dia, é disso que a gente está falando. O modelo hierárquico tradicional, baseado em um cara decide, ele limita a tomada de múltiplas perspectivas. E por melhor que seja uma pessoa, não dá conta de lidar com
toda a complexidade, variáveis e perspectivas que são necessárias para tomar uma decisão em complexidade. Então, o que a gente está falando é que, em complexidade, é fundamental acessar a diversidade cognitiva do sistema. Só dá para acessar essa diversidade cognitiva do sistema se o poder estiver distribuído. E o poder só está distribuído se uma estrutura for libertadora para que esse poder esteja distribuído. Então, para mim, esse é um ponto fundamental. A segurança psicológica é um elemento, um habilitador crucial para um sistema de autogestão funcionar. E, por fim, essa pergunta a Thaís falou, ela citou uma pessoa que trabalhou e não viu o resultado do trabalho dela antes de morrer, né? Para mim, na minha experiência, o principal desafio, se você quiser saber se efetivamente o seu propósito faz sentido, é você olhar para o futuro e falar, eu não tenho a menor ideia que se eu continuar trabalhando os próximos 50 anos da minha vida, é bem possível que eu morra sem ver os resultados do que eu estou trabalhando para. E nesse sentido, sim, é muito difícil, sim, várias vezes eu me pego trabalhando para clientes que me pagam para resistir ao que a gente oferece para os clientes. E aí tem que ter um pouco essa postura hacker, essa postura ativista, de se colocar a serviço da emergência dessas estruturas, sem ter apego de que o resultado vai se manifestar. Esse, para mim, talvez seja o principal paradoxo de quem está a serviço de produzir regeneração, como todo mundo está aqui nessa conversa. Obrigado, Marcelo. De novo, muita riqueza aqui. Ficou presente para mim essa coisa do criar espaços seguros, e a ideia também desse desafio, a ideia de autogestão como automaticamente criando cultura regenerativa e entendendo como é importante a importância da intenção ou da visão de para onde nós vamos com essa ferramenta ou esse sistema operacional é mais fundamental em termos de que seja direcionado para a regeneração. E a ideia de espaços seguros ficou muito presente, essa questão de dar conta de forma consciente e intencional dessa tensão que se cria das pessoas poderem trazer a sua essência, a sua verdade dentro de um coletivo para realmente contribuir para a diversidade de perspectivas e enriquecer aquele coletivo e não ficar com medo da sua sobrevivência naquele coletivo, de ter que escolher ou eu pertenço ou eu falo a minha verdade. Isso é tão... chega aqui muito forte esse elemento, enquanto em tantos espaços isso não é algo cuidado como parte da cultura, né? Então tem algo de uma intenção necessária ali. Obrigado pela sua fala aí. Talvez só uma rodada final. Isso, a gente tem aqui no programa, na realidade, aqui a gente está chegando perto do nosso horário, e o convite que a gente quis fazer perto aqui do final de uma última rodada, mais talvez curtinha, e algumas coisas vocês já falaram um pouco, mas a equipe quis convidar para um olhar para o futuro. Qual visão ou o que vocês gostariam de ver acontecer? Quais convites vocês fariam para as pessoas na construção desse futuro? Ou qual o seu próximo mínimo passo elegante? Isso veio do pessoal do nosso círculo compondo essa pergunta para a gente finalizar. Eu não sei, Mari, você não está com o vídeo, você está podendo falar ou prefere que a gente comece com a Thaís? Pode começar com quem for, mas a minha filha está aqui comigo agora, e aí eu apaguei a luz, então vocês não me veriam, por isso que eu tirei a câmera, mas eu posso falar. Pode, então começamos com você, depois vamos para a Thaís e para o Marcelo, para a gente fazer uma finalização. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo nesse momento aqui com a minha filha, acho que resume um pouco o que eu fico pensando, assim, né? Eu acho que quanto mais a gente se perguntar e conseguir sustentar a incerteza de não saber o que a gente gostaria de construir para o futuro, fazendo
ele agora, eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Abrindo mão, assim, eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, abrindo mão completamente do resultado, de achar que a gente sabe o que que vai dar, ou de ter alguma certeza sobre algo, mas efetivamente se perguntar o que eu posso fazer agora, e pode ser desde uma mudança, sei lá, radical de vida para morar num novo lugar, ou simplesmente escolhas do cotidiano que façam com que a vida na Terra, no planeta e a gente como sociedade se reinvente, sabe. Então acho que é um pouco isso, assim, de novo, e isso eu vou reforçar muito, esquecendo manuais, técnicas, ou alguma, receita mágica do que a gente pode ser no futuro. Acho que teve uma coisa que me pegou muito no começo da pandemia, que foi uma pessoa que falou: "Ai, não, mas eu tenho certeza, essa pandemia vai ser maravilhosa, para mim está sendo tão incrível e tão maravilhosa", e aquilo me doeu, porque obviamente tem pontos super de transformações profundas e que tem um impacto positivo, mas ao mesmo tempo ela é dolorida, a gente estava passando por um momento muito difícil como sociedade, como humanidade, e eu acho que a gente se permitir olhar para isso vai nos dar um futuro muito mais, real, por assim dizer, né. Então acho que é viver o presente hoje e fazendo, enfim, essas escolhas na incerteza. Eu acho que é isso, assim, e é isso. No meu caso, estar com a minha família e ver minha filha crescer para esse futuro, acho que é o que mais me motiva. E agradecer, aproveitar, agradecer todo mundo aí pelo espaço, foi uma noite maravilhosa. Obrigado, Mari. Estou ouvindo esse convite forte para presença e para fluir com a emergência. Exatamente. Obrigado. Tá aí? Eu vou na mesma direção, eu acho que todas essas mudanças que aconteceram, elas trazem uma oportunidade, um convite da gente olhar a nossa vida, o nosso cotidiano, aquilo que está presente para nós de maneira diferente, né? E começar a sentir por onde a gente pode fazer um passo diferente, porque, na realidade, quer dizer, o que acaba nos prendendo, nos escravizando, no fundo, somos nós mesmos, né? E eu acho que esse processo da gente se libertar é um processo que tem que começar de fora para dentro, e é como a gente olha as coisas que a gente sempre viu de uma maneira e começa a fazer esse exercício de olhá-las de maneira diferente, de ir se comportando e se conectando com tudo isso de maneira diferente. Eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a gente tem muitas surpresas, né? E são surpresas de como a gente se sente em coisas de maneira diferente. Eu acho que a pandemia ofereceu essa possibilidade, digamos, para o planeta, né? Para todas as pessoas. E cabe a nós vivê-la de uma maneira também, cabe a nós acolher isso como uma oportunidade, né? Obviamente, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, quer dizer, é uma coisa individual, mas também é planetária. A gente sabe que a gente está numa grande confusão, que a gente tem que mudar muita coisa. Então, mas mudando pequenas coisas na gente é que a gente vai conseguir expressar, porque o poder do exemplo é maior do que qualquer coisa, né? Então, eu acho que se a gente pode criar hábitos diferentes, ter relações diferentes, nesse processo que a gente ainda tem muitas limitações, a gente vai estar construindo os passos para essa transformação maior que a gente vai ter que fazer de qualquer maneira e rápido, né? Nos próximos anos. Então, é bom aproveitar, né? Aproveitar este momento para esse exercício dessa mudança. Obrigado, Thaís. Eu estou ouvindo um convite para uma transformação e talvez até uma revolução corajosa interna. Exato. Obrigado. Marcelo. Olha, eu não vou me estender porque eu concordo com a Thaís Comari. Eu acho que o próximo elegante passo é o compromisso individual com
com a autotransformação, como viver a regeneração em você e deixar o seu processo transbordar, e à medida que ele transbordar, ele tocar mais dimensões, mais pessoas e mais comunidades. Acho que esse é uma frase que eu gosto muito do Newton Bonder no Fronteiras da Inteligência: se tem uma missão para a gente ter nessa vida, é dar conta de limpar a própria fralda. Então, se a gente der conta de limpar a própria fralda, a gente já vai ter servido bastante. Então, obrigado, Marcelo. Também estou ouvindo esse convite para uma responsabilidade sobre si e como isso em si é um ato de grande potencial de repercussão, de né, começar comigo. E relembrando isso, né, vocês estão convidando para relembrar princípios que estão tão presentes em sabedorias antigas, né? Eu começo por mim mesmo. Eu quero agradecer de coração a Mari, Thaís e Marcelo por terem topado estar aqui com a gente aqui e compartilhar um pouquinho dessa experiência e bagagem que vocês têm. Vocês falam de um lugar de muita experiência e de uma visão panorâmica, e eu quero de novo convidar todos que estão aqui para procurar mais. Tem coisas online, esse pessoal está falando coisas muito relevantes, interessantes, importantes, e hoje deu para dar só uma pinceladinha. Quero agradecer também ao nosso querido Círculo de Cultura Regenerativa, que criou esse evento e estava aqui. Enfim, o fruto foi esse, foi um fruto bonito. A Sandra está intensamente trabalhando aqui, a Carol também está ajudando a coordenar, a Thalita produziu, cuidou da produção, Gabriel pesquisou, Vinícius organizou, divulgou, teve tanta mão trabalhando aqui, a Thaís também, e eu quero agradecer também a Nara, novamente, que acompanhou a gente e apoiou durante essa nossa jornada de várias semanas. A Nara, que está de férias na Bahia agora, que bom! Que delícia! E eu quero agradecer todos que vieram, que participaram hoje, contribuíram com as suas perguntas, e espero poder cruzar caminhos novamente em outras ocasiões e outros lugares. E eu quero dizer que eu estava bem tímido aqui, essa é a primeira vez que eu facilito uma mesa, assim, com convidados, e espero que tenha sido proveitoso para vocês e que tenha sido acolhedor para os nossos convidados. Vamos abrir os microfones para dar um tchau geral? Eu vi várias vozes. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito bacana. Obrigado, Marcelo. Então, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, obrigada, boa noite. Galera. Obrigado. Obrigada. Bom descanso. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Adorei os espelhos, Yuri. Muito bom. Muito legal os resuminhos que você faz de cada fala. Muito didático.